Olá, galerinha, eu sou o Watson, estou morando atualmente aqui em Portugal e vou compartilhar com vocês as minhas experiências e como está sendo toda essa mudança. Então, nesse vídeo nós iremos falar sobre a imigração, a temida imigração, como foi. Lembrando que tudo que a gente vai mostrar aqui é nossas experiências, tudo que está passando com a gente, não é um padrão e que todos vão passar a mesma coisa, tá ok? Então é isso. Roda a vinheta e depois do vídeo vocês vão ver como foi a nossa passagem na imigração. 1, 2, 3, 4. Falar como foi nossa experiência na imigração. Mas para não ficar um vídeo tão vago, nós iremos começar a falar sobre o nosso planejamento de como foi vir para cá, de onde tudo isso começou. Então, começou em meios de setembro, mais ou menos. Eu estava com essa vontade, daí minha irmã, que mora em outro estado, foi lá para o estado em que nós morávamos, e colocou essa ideia na cabeça dela também. Ela começou a estudar e a gente começou a desenvolver esse sonho que nós tínhamos. E aí, como foi nesse meio tempo, os estudos e o porquê fez com que você quisesse ter essa vontade? O sonho era totalmente do Watson. Eu pulei de paraquedas no sonho dele e fiz assim ser também o meu sonho. Comecei a estudar junto a ele, ele me mandou vários vídeos, me mandou vários conteúdos, vi as possibilidades, vi como eu poderia vir, o que eu poderia fazer. Fui estudando, estudei. No fim, ele marcou o passaporte e eu não marquei meu passaporte. Sim. Ele foi sozinho fazer o passaporte dele. Porque na cidade que nós moramos é uma cidade pequena, é bem no interior. Então lá não faz. A gente teve que ir pra outra cidade, uma cidade maior, que possibilitava da gente tirar o passaporte. Que era em Caruaru. Nós morávamos em São Bento do Una e fomos pra Caruaru. Ele marcou o passaporte e disse, e aí, não sei o que. Então, ele marcou o passaporte dele em janeiro. Aí, assim que ele foi lá, emitiu o passaporte, com 2 dias depois, eu comecei a dar entrada no meu também. Fui sozinha lá tirar o meu, da mesma forma que ele também foi, porque ele iria vir sozinho. Pronto. Depois que ela deu a entrada no passaporte dela também, nós vimos que a retirada do passaporte daria para tirarmos juntos. Daí nós marcamos o dia e fomos pra retirada do passaporte na cidade também. Daí o que aconteceu? Na volta que nós estávamos voltando da cidade, nós estávamos olhando já as passagens, porque a gente estava se programando e as passagens já estavam aumentando. Então a gente decidiu comprar. E ela já tinha achado uma passagem que estava um achado enorme, porque a gente foi pegar em fevereiro, no final de fevereiro, e já estava bem cara, porque a partir do segundo semestre de fevereiro, as passagens sobem de um jeito que vocês não têm noção. Então, se vocês querem vir pra cá, estão se planejando, procurem comprar as passagens com bastante antecedência, porque ajuda vocês a pegarem um preço bem melhor. E aí, como foi a passagem que você achou? Então, achei a passagem, eu acho que 3 semanas antes de pegar o passaporte. E essa passagem estava muito em conta, era o achado, a promoção. E a gente, cadê o passaporte? Aí chegou o carnaval. Outra coisa, que pra comprar a passagem, geralmente nas companhias aéreas, eles pedem o número do passaporte. Tem algumas agências que não pedem. Porém, a agência que a gente comprou, que é a TAP, como vocês viram no vídeo anterior, se não viram, eu vou deixar aqui no link pra vocês olharem, que nós viajamos com a TAP, ela pediu o número do passaporte, então a gente não podia comprar a passagem sem o passaporte. Daí é aquela aflição, nossa, só tem essa passagem, só tem essa promoção. E eu, meu Deus, se essa passagem for pra ser nossa, vai dar tempo da gente conseguir pegar o passaporte e comprá-la. No fim, pegamos o passaporte no caminho pra casa, pra São Bento no caso. Conseguimos comprar a passagem. Aí Com muito sufoco, né? Porque primeiro a gente colocou o pagamento da passagem em Pix. Daí, quando nós fomos fazer o pagamento, o banco que a gente ia fazer o pagamento da passagem, o valor máximo era R$900, então não tinha como pagar a passagem. O valor a gente não vai deixar porque a gente vai fazer um vídeo específico com os valores que a gente gastou pra vir pra cá. Mas a gente não conseguiu fazer o pagamento com Pix. Teve que tentar fazer outra compra. Aí o celular descarregou. Depois o cartão tava dando errado. Sei que no final deu certo e a gente conseguiu comprar no mesmo dia e a passagem com valor bem acessível. Mesmo com as passagens compradas, nós não paramos de estudar. Continuamos vendo os vídeos, estudando tudo que nós precisaríamos quando chegasse aqui, como seria as perguntas da imigração, o que nós teríamos, quais os documentos que seriam necessários para cá.
E pra você, qual foi a parte, tipo, mais difícil na hora dos estudos? Meu maior medo sempre foi a imigração, porque sempre vi vídeos, relatos das pessoas, a temida salinha, as perguntas dos agentes, a dureza que eles são, a firmeza que eles pedem, que a gente transpareça. Eu também acho que pra mim o que eu mais temia era a imigração, porque pelos vídeos que a gente vê e pela experiência que a gente sabe, e é uma parte muito importante, todo investimento que a gente tem, é claro que essa não é a forma mais correta de entrar, porque existem vários e vários vistos, e outra coisa, eu não estou incentivando ninguém a vir, eu estou falando sobre a nossa experiência, o que aconteceu com a gente, ok? Então, a gente continuou estudando, como eu havia dito, e vendo todas as possibilidades que tinha quando a gente chegasse aqui. Porém, entre esse meio tempo da compra da passagem até aqui, aconteceram várias e várias coisas. Exemplo, começou a guerra da Ucrânia contra a Rússia. E, tipo, na nossa cabeça a gente fez, meu Deus do céu, a gente vai pra bem próximo da guerra, sendo que territorialmente não é tão próximo, mas está no mesmo continente. E a gente ficou, santo Deus, e agora o que vai acontecer? Foi nessa época que a gente começou a converter o dinheiro da gente, que a gente jogou todo pro Wise. Quando a gente começou a converter, foi a 6,10, não é isso? 6,10 a gente ainda achou que tava um preço muito bom, porque o euro tava lá em cima. E a gente não sabia que por conta de tudo isso ia começar a decair. Aí a gente começou a converteu, perdemos muito dinheiro, porque o euro começou a cair. Teve dias que o euro estava 5,3, então quem converteu nessa época conseguiu no preço bagatela. E a gente começou a converteu, sendo que deu pra gente trazer uma quantia boa, que tá dando pra gente se manter por enquanto por aqui. Mas só que nós perdemos muito por conta disso. Daí, a segunda coisa que aconteceu, perto da nossa viagem, começou as chuvas fortes no Recife. Que quem acompanhou viu que houve a queda do muro do aeroporto, várias e várias enchentes, tudo alagado por lá. E aí, o que você achou? Como foi estar presente nesse meio termo? Você achou que o voo seria cancelado? Você achou que a gente ia precisar adiar? A todo momento eu achei que a gente não iria conseguir chegar no aeroporto porque Recife estava totalmente alagado. Eu já imaginei do voo ser cancelado, o aeroporto, o avião não conseguir decolar. Cogitar ir para o aeroporto de Caruaru, que é um aeroporto bem pequeno, que só tem voos entre Caruaru e Recife, então aqueles voos bem pequenos mesmo, e pegar um avião de Caruaru para ir para o Recife, para ver se a gente conseguia chegar no aeroporto, porque realmente estava muito difícil. Só que graças a Deus, no dia da nossa viagem não teve chuva, foi muito tranquilo, a gente conseguiu chegar no aeroporto com bastante tempo, a gente ficou lá, tava tudo tranquilo, e foi isso. Mas entramos no avião às 10h10, tipo, um pouquinho antes disso pra decolar. O voo foi bem tranquilo, tem mostrando aí no vídeo, como eu falei, né, que vou deixar aqui no link pra vocês darem uma olhada, como foi a viagem da TAP, foi muito boa, eles foram muito acessíveis com a gente e foi tudo tranquilo. Então pronto, chegando lá, nós chegamos aqui em Lisboa, o coração já estava a mil, nós já estávamos nervosos, né, eu já falei pra ela, vamos logo ao banheiro, na hora que tá chegando no aeroporto, né? Vamos logo ao banheiro pra gente ficar na fila da imigração, que a gente já tava vendo que tava enorme. Então a gente achou que vamos passar umas 2 horas aqui na fila. E tanto que 2 dias depois, o pessoal tava passando 2 horas realmente lá. E aí, como foi descendo do avião pra chegar na temida imigração? Nossa, maior ansiedade. Chegando lá, a gente se depara com uma fila enorme, assim, porque realmente estava uma fila grande, só que quase todos os agentes estavam atendendo, estavam nos balcões, então foi super rápido, acho que questão de 30 minutos. Eu acho que seja isso, uns 30 minutos na fila, e a fila tava enorme, tipo, grande mesmo, só que dá várias e várias, tipo uns S's, né, tipo, enorme, só que a gente passou, acho que cerca de meia hora mesmo. E outra coisa, quando a gente desceu do avião, nós tivemos que pegar um ônibus que ficou rodando cerca de uns 5, 6 minutos, pra vocês terem noção do tamanho do aeroporto que é. A gente rodando, depois foi direto pra fila, que passamos essa quantidade de tempo. Daí foi chegando a hora da gente. Toda hora que passava mais uma pessoa, a gente ficava, meu Deus do céu, tá chegando nossa hora, tá chegando nossa hora, tá chegando nossa hora. Enfim, chegou. Daí, quando nós chegamos na fila, um casal vinha correndo, eu acho que o voo dele já estava atrasado e eles tiveram que passar na nossa frente.
a gente ia pra um guichê que eu falei, Senhor Jesus, eu quero ir nesse guichê aqui, porque eu tô vendo que esse atendente, ele tá sendo muito bom, tal. E nós acabamos não indo porque o pessoal foi na nossa frente. Daí a gente chegou e foi direto no que estava ao lado. E o que aconteceu? O agente bem mal-humorada, assim, com a carona bem fechada. E eu, meu Senhor Jesus. Aí pegamos o passaporte e entregamos. Também só isso. Ele olhou pra nossa cara e fez assim. Baixar a máscara. Nem falou, né? Baixa a máscara. Nem falou, só fez. Baixa a máscara. Prato. Abaixamos a máscara. Aí o pessoal que chegou atrasado tava no outro guichê. A mala da mulher caiu no meu pé. Caiu no pé dela a mala, santo Deus. Aí eu olho assim. Abaixei pra ajudar ela a pegar. Nesse meio tempo eu parei também, porque como caiu, eu parei e fui olhar pro lado, né, pra ver o que tinha acontecido. Eu olhei pro lado. Na hora que nós levantamos a cabeça pra olhar, pra esperar as perguntas que ele possivelmente ia fazer, ele estava carimbando nosso passaporte. Gente, ele não perguntou nada. Não pediu nenhum documento, né? Tipo, a gente tava com todos os documentos. Todos os documentos certo. certinho, tudo separado. Caso ele pedisse, a gente tava com tudo lá, tudo Tudo ok. guardadinho na mochila. Ninguém tirou, ninguém se precipitou. Caso ele pedisse algo, a gente separava e entregava. Porque Sim. realmente estava tudo ok. Todas as documentações ok. Exato. Daí, ele não perguntou nada. Só olhou pra gente, carimbou, entregou o passaporte e passamos. A imigração da gente, graças a Deus, eu nunca tinha cogitado dessa forma. Eu já tinha pedido muito a Deus pra ser uma imigração fácil, de boa, tranquila. Porém, eu nunca tinha imaginado que seria dessa forma. Nós agradecemos muito a Deus por ter passado, ter sido tão boa. Por isso que nós estamos frisando que essa é a nossa experiência, isso aconteceu com a gente. E não é porque aconteceu com a gente que vai ser igual pra vocês também. Então se preparem, tragam todos os documentos, caso queiram vir pra morar. Procure os vistos que cabem para você vir. Caso vocês venham de outras formas, como nós viemos também como turista, pesquisem tudo que vocês necessitam para entrar no país, para quando chegar na hora da imigração não dar nada errado e vocês coloquem todo o investimento, todo o sonho de vocês jogado para fora por conta de uma besteira. Daí nós passamos de lá, fomos direto buscar as malas, pegamos as malas e fomos pro hostel. Então foi isso, graças a Deus foi muito bom. E como um bônus para vocês que ficaram aqui até agora, eu vou mostrar para vocês uma forma diferente também de imigração. O meu amigo veio direto de São Paulo, Guarulhos, para o aeroporto de Barajaras, em Madrid. Ou seja, ele não veio direto para Portugal. Ele foi para Madrid e depois de Madrid ele veio aqui para Portugal. Então ele vai falar um pouquinho para vocês como foi a experiência dele saindo de lá e vindo para cá. Ada. E aí galera, tudo bom? Meu nome é Ada, amigo do Ads. E aí, como foi a experiência de sair do Brasil e vir direto para Madrid, que é uma língua diferente? Portugal também que vocês sabem que mesmo eles falam português, eles falam bem diferente, eles têm um sotaque um pouco diferente da gente. Então a gente tem que entender porque a gente tá vindo pro país deles. Mas como foi para você ir para um país que tem uma língua totalmente diferente, vindo sozinho? Então, em questão da minha imigração foi o seguinte, eu saí de Guarulhos 1h50 da tarde, de Brasil, e cheguei em Madrid 4h37 da manhã. E a hora que eu cheguei era bem madrugada, né? E não tinha muita gente no aeroporto. E na fila mais ou menos tinha 3 pessoas, eu era o quarto mais ou menos. Nossa. E a hora que eu cheguei no guichê, o cara me chamou, não falou bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, nem nada, nem pronto eu estava bem. E só pediu o passaporte e nem pediu para baixar a máscara, nada, só carimbou e nem falou tchau nem nada, só falou bola na sua cabeça. Bola na sua cabeça. Sim. Gente, mais uma história de imigração que realmente foi muito de boa. Foi muito de boa. Novamente vou frisar aqui pra vocês. Não estamos falando pra vocês que toda imigração vai ser dessa forma. Porque se vocês pesquisarem, vocês vão ver que existem vários relatos que falam que a imigração realmente é uma coisa pesada. Então, vou frisar novamente. Venham com toda a documentação, venham com tudo certinho. Porque caso eles perguntem qualquer pergunta, você vai ter o documento para comprovar que você está vindo certinho. Então, não é porque a nossa foi desse jeito que vocês devem vir faltando documentos para chegar e dar algum problema.
E aí? Aí depois que você chegou em Madrid, o que você fez? Aí como eu cheguei bem cedo, né? E tava tudo fechado o aeroporto. E procurei ali um sinal de Wi-Fi, né? Porque até mesmo tava com o número do Brasil e não tinha conexão nenhuma, né? E procurei ali um restaurante, me alimentei, peguei o Wi-Fi e ali fiquei até mais ou menos até umas 6 horas da manhã. E como a migração foi questão de 10 minutos, nem isso mais ou menos, aí fiquei ali até umas 6 horas da manhã. Depois puxei no Google, peguei o metrô, fui para um hostel. E como o meu objetivo já era vir para Portugal, né? Que a gente já tinha combinado de se encontrar em Lisboa. E fiquei no hostel uma noite até o Adson chegar, que ele chegou no dia depois. Isso, outra coisa, ele veio pra cá dia 8 e eu vim dia 9. Só que como a minha... ele chegou dia 9 e a minha era dia 9, só que eu chegava aqui dia 10 na parte da manhã. Sim. E fiquei Aí você no foi pro hostel, né? Sim, fiquei no hostel um dia, uma noite no caso. Turistei, né? Conheci Madrid e tal. E logo no outro dia, de manhãzinha, no mesmo dia eu comprei a passagem de ida para Lisboa, de Madrid a Lisboa. E aí, como foi? Você escolheu... Tinha opção de avião, Sim. autocarro, como foi? Sim. Você procura? Só não tinha de metrô, de trem no caso, né? Não tinha. Só tinha de avião, que tava 109 euros, que dava num total de quase 600 reais, né? Pra gente que tá gastando em reais no começo. E tinha o de autocarro, né? De ônibus, que eu gastei 45 euros. Bem mais em conta. Pra Bem quem tá mais em começando, conta. a gente tem que saber que, tipo assim, as coisas aqui realmente são bem baratas. Porém, quem tá vindo do Brasil agora tá gastando o dinheiro em real. Ou seja, a cotação do euro agora tá 5,48. Se você for comprar uma coisa de 1 euro, aqui é barato, porque é 1 euro. Mas só que pra gente que tá com dinheiro do Brasil, você vai estar gastando 5,48. Então, no começo, enquanto a gente não estiver ganhando dinheiro, a gente tem que fazer essa conversão pra saber como que gasta, pra não gastar mais do que você pode e não começar a passar nenhum perrengue. Sim, com certeza. Tudo é economizar, né? E planejamento. Isso. Daí aí você chegou aqui em Portugal, você precisou fazer alguma coisa ou só ficou direto? Sim, daí como eu aluguei um hostel, né? Eu peguei um outro hostel em Portugal. Porque o que acontece? Se você não informar o CEF em 3 dias, você recebe uma multa, né? E daí peguei um hostel, daí eles mesmos informam ao CEF que eu cheguei em território português. Isso. Então, para vocês entenderem aqui, que no meu caso, como eu vim direto para Portugal, eu não precisei notificar, porque eu cheguei aqui e fui carimbado com o carimbo de Portugal mesmo. Sim. Como ele foi para Espanha, ele tinha que chegar e notificar o CEF que ele estava chegando em Portugal. Porque eu entrei por outra fronteira, né? Exatamente. No espaço Schengen. Daí, no caso, ele não precisou fazer essa notificação diretamente ao CEF porque ele foi para um hostel. Então, quando você entra no hostel, eles automaticamente já notificam ao CEF que você entrou no país e está habitando ali. Então, não precisa ir direto ao CEF apenas pegando um hostel. Mas o que eu indico você chegando no hostel, você perguntar para eles se eles fazem essa notificação, porque tem alguns que não fazem. E se você não perguntar, caso eles não façam, você também não vai ao CEF e depois recebe a multa porque não foi notificado que você chegou. Sim, sim. Pronto. Demais, tem alguma coisa para se acrescentar, para falar para o pessoal? O que eu tenho a acrescentar é que tem um bom planejamento financeiro e um bom planejamento psicológico também. Que é que nem eu digo, né, pro Atos e para familiares também, que quando eu fiquei em Madrid, é muito difícil ficar sozinho, né? Sozinho, e lá eu tava sozinho. E daí eu vim para Portugal, porque daí tinha o Atos como amizade e tal, e era bem mais... Porque o psicológico, quando você tá sozinho... Já saí de... Quem me conhece daí sabe que eu morava em Pernambuco, fui para São Paulo. Depois de São Paulo, passei 6 anos, voltei, passei mais 1 ano e meio em Pernambuco. E pra mim, eu que já tendo já viajei bastante, já fiquei longe dos meus familiares e tudo. Quando cheguei aqui também senti aquele baque imenso. É como se eu nunca tivesse saído de casa. Então não adianta você achar que você tem um psicológico inabalável, que nada vai bater em você, que você é blindado. Porque tem um planejamento psicológico, tem um planejamento financeiro e corram atrás dos seus sonhos. Porque tudo que a gente vai fazer só depende da gente. Ninguém vai fazer pra gente. E demais é isso. Sim, da minha parte é só também. Então, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, curte, compartilha, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.